Olá, tudo bem? Como eu tenho feito quase todos os dias, trazendo conteúdo gratuito para o mercado imobiliário, para corretores, para proprietários, locatários, compradores e vendedores. Vamos lá. Quero trazer hoje uma dica no sentido de quais são as taxas que eu devo pagar quando vou comprar o meu imóvel, seja ele financiado pelo banco ou seja ele uma compra à vista. Comprei observar para vocês que 90% das aquisições hoje no mercado imobiliário são feitas através de financiamento e financiamento bancário, ou seja, eu utilizo de um crédito bancário, de um financiamento para poder adquirir, para poder comprar o meu imóvel financiado. Então vamos dizer a respeito da compra financiada, como é a maior parte do mercado, vou trazer esse exemplo. Existem 3 taxas tradicionais para o pagamento no momento da assinatura do contrato de financiamento. Então vamos supor, quando você for comprar um imóvel, vamos tratar uma casa, aí não importa o valor. Comprando uma casa financiada pelo banco, você tem que lembrar que além de você pagar o preço da casa, você tem que reservar recursos necessários e suficientes para custear a documentação de transferência de propriedade, ou seja, não só pagar o preço da compra e venda ao proprietário vendedor, e também pagar as taxas perante a prefeitura, perante o cartório de registro de imóveis e perante o banco. Tá? O banco cobra uma taxa fixa, que se chama taxa para pagamento à vista, no ato da assinatura do contrato de financiamento. Dentro desta taxa do banco, que custa aproximadamente 1,5% do valor financiado, esse valor é responsável para poder confeccionar o contrato de financiamento, para poder fazer a manutenção do contrato, para poder pagar o laudo de engenharia, porque o engenheiro, a engenharia do banco, vai até o imóvel para poder avaliar o imóvel se está em condições de financiamento. Porque nesse primeiro momento, quando você compra o imóvel financiado pelo banco, quem compra o imóvel é o banco. E fica com esse imóvel como garantia e você vai pagar as parcelas por mês. Tá? Então ele vai te entregar a posse, o direito de usar o imóvel e alguns outros direitos. Mas a propriedade continua com o banco. Ele te entrega a propriedade na baixa da alienação, quando você quitar o processo de financiamento. Quando você quitar o contrato de financiamento, ele te entrega a propriedade. Perfeito? Então, a primeira taxa no processo de compra e venda é a taxa à vista paga para o banco. Mais uma vez, para a confecção de contrato, para a efetivação do laudo de vistoria pela engenharia e assinatura e todos os procedimentos ali do início do seu contrato de financiamento. A segunda taxa tradicional para pagamento é a taxa do ITBI. O que significa ITBI? ITBI significa imposto, o I de imposto, o T de transmissão, imposto, o I, o T de transmissão, o B de bens e o I, imóveis, imposto de transmissão de bens imóveis, tá? Então o que acontece? Perante a prefeitura do município em que você está adquirindo aquele imóvel, você precisa recolher um imposto sobre o valor da negociação para transferir o imóvel do nome do antigo proprietário para o novo proprietário, que é você, tá? Ou quem você está assessorando. Então, primeiro custo é a taxa à vista perante o banco que você está financiando o imóvel. O segundo custo é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis pago para a prefeitura do município em que você está adquirindo o imóvel para fazer a transação, para fazer a transmissão do bem, ou seja, para alterar a titularidade do nome do antigo proprietário para o seu nome. E a terceira taxa é a taxa de registro, ou seja, a taxa para averbar o contrato de financiamento na matrícula do imóvel. A matrícula é um documento que registra a vida daquele imóvel, todos os atos, todos os registros de tudo que aconteceu com aquele imóvel, desde quando ele era um terreno ou desde quando aquele terreno era uma fazenda e foi loteada, foi transformada num pequeno lote, do pequeno lote foi construída uma casa que hoje você está comprando esse imóvel, o seu cliente está comprando. Então a matrícula é um documento que registra todos os atos transacionais em relação àquele imóvel. Então, para que você possa retirar o contrato de financiamento do banco, entregar ao cartório de registro de imóveis competente da cidade que você está comprando, você precisa pagar uma taxa de averbação, que é a taxa de registro. Então, essa é a terceira taxa, o terceiro imposto que você paga na hora de adquirir o seu imóvel. Tá? Tradicionalmente, numa conta rápida que nós fazemos na nossa rotina de visitas, lógico que trabalhamos num segundo momento com um cálculo específico, mas aproximadamente o cliente gasta 4% de taxas e custos para transferência do bem,
calculado sobre o valor do imóvel. Geralmente dá um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas é uma média de 4%. Tá? Esses são os custos que você vai ter além de comprar, além de pagar o preço ao proprietário, precisa pagar essas taxas para transferir o imóvel para o seu nome. Nesse exemplo eu trouxe a taxa do contrato de financiamento, a taxa bancária, a taxa à vista paga para o banco no ato da assinatura do contrato de financiamento, que varia entre 1 e 1,5% do valor financiado, dependendo do banco. Em transações à vista, onde não tem para pagamento à vista, onde você não vai depender, ou onde o seu cliente não vai depender do financiamento bancário para comprar, nós substituímos esse custo da taxa à vista bancária pela taxa da escritura. Então, ao invés de você assinar um contrato de financiamento, na compra à vista você vai ao cartório de notas e faz uma escritura pública para transferir o bem, mas as outras duas alíquotas vão ser cobradas. Então, você vai ter o custo da escritura, substituindo a taxa à vista bancária que pagaria no contrato de financiamento. Então, escritura, ITBI e registro. Tá? Vai variar na mesma fração de 4%. Mas sempre é bom, num segundo momento, fez a visita com o cliente está interessado, aprovou o crédito de financiamento bancário, no ato, antes de dar o próximo passo, antes de pagar sinal, antes de aprovar crédito, assinar instrumento particular, prepare para o seu cliente todos os cálculos do quanto ele vai gastar com a documentação para colocar o imóvel no nome dele, para fazer a transferência da propriedade, da titularidade do nome do proprietário para o nome dele. Não deixe isso como uma surpresa, não deixe isso para um segundo momento. Apresente ao seu cliente todas as informações no ato da compra, tá? E para que não existam instabilidades. Lembrando que a alíquota de ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é pago para a prefeitura do imóvel, para a prefeitura do município onde você está adquirindo o seu imóvel, ela tem uma variação. Cada município cobra uma alíquota diferente. Uns cobram 2%, outros 3%, 4%, 5% do valor do imóvel. Tá? Então sempre observe dentro do município onde você está vendendo esse imóvel qual é a alíquota praticada por aquela prefeitura. Tá bom? Espero ter esclarecido essa dica, espero que tenha sido um conteúdo gratuito, possa ter te agregado conhecimento, porque essa é a nossa intenção. Tá bom? Até mais!